Olá, este é o programa Ecologia e Cidadania e que passa aqui na BH News TV, canal 9. O programa inédito, terças-feiras, às 20 horas e 30 minutos. E todos os dias da semana, a TV BH News faz essa gentileza conosco, da Ponto Terra e da M Engenharia Ambiental, que somos os realizadores e produtores do programa. Ela transmite, ela veicula todos os dias da semana o programa Ecologia e Cidadania. Programa inédito, toda terça-feira, 20 horas e 30 minutos. O assunto de hoje tem muito a ver com a cidade de Belo Horizonte, mas também tem a ver com as cidades maiores, as cidades médias também, que é a questão do urbanismo e o meio ambiente urbano. O nosso convidado é Roberto Andrés, que é arquiteto, urbanista, professor da Escola de Arquitetura da UFMG, editor da revista Pisiagrama e também é mestre em arquitetura. Roberto, em primeiro lugar, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Ecologia e Cidadania. Bom, é um prazer estar aqui, é fantástico, o tema é muito importante, né? A gente vê o debate sobre meio ambiente, ele é um debate mais histórico, mais consolidado, mas o debate sobre meio ambiente urbano, na escala micro, ele ainda tem muito a ser trabalhado aí na sociedade, então é um prazer debater. O nosso outro convidado de sempre aqui, tem uma cadeira cativa aqui, um engenheiro civil, ambientalista, diretor da M Engenharia Ambiental, Ronaldo Malar, que também veio cá participar conosco do programa. Urbanismo e meio ambiente urbano, Malar. É um tema muito interessante, né, Ronaldo? E o Roberto, eu tenho certeza que ele vai abrilhantar muito esse programa pela experiência que ele tem, né, todo o know-how que ele tem nessa área. E nós precisamos mesmo de discutir muito a fundo essas questões de urbanismo, principalmente na nossa capital, né? Nós precisamos de melhorar muitas coisas aqui na cidade que as autoridades não têm feito, né? Então, esse tema eu acho que vai ser um sucesso, porque muita gente, quando a gente conversa na rua, com os amigos, com conhecidos, com os parentes, todos se preocupam com as questões de qualidade de vida do cidadão de Belo Horizonte. Eu queria dar primeiro uns dados da questão da urbanização, do chamado êxodo rural. Em 1950, coincidentemente, o ano que eu nasci, como referência, como base, o Brasil tinha 50% da população morando nas áreas urbanas e 50% da população morando nas áreas rurais. Inclusive, o Malá fica brincando comigo, que eu sou da área rural, é verdade. Mas de 1950 para cá, hoje, qual é a situação em 2016? 85% da população brasileira moram em cidades, em municípios, em adensamentos urbanos. E apenas 15% moram lá nas fazendas, nas propriedades rurais, nos pequenos povoados. O fenômeno da urbanização, então, prezado Roberto Andrés, muito forte no Brasil, mais forte no Brasil que no mundo como um todo. O Brasil está um pouco na frente de uma tendência, né, que está chegando, e de fato ele é desafiador. A gente precisa começar a pensar as cidades de maneira que elas sejam possíveis para esse tanto de gente viver, e que a gente consiga conviver com os recursos naturais. Não é? De uma maneira geral, o que a gente vê é a natureza sempre ficando para trás e prejudicando muito a vida da coletividade. Desde construções em áreas de preservação, em áreas de nascentes, construções muito próximas dos cursos d'água, né? Belo Horizonte foi feita um pensamento, e às vezes a gente acha que o problema é que a área que cresceu quando não foi planejada. Mas Belo Horizonte, por exemplo, na área planejada, ela já aniquilava os cursos d'água existentes aqui, o córrego do Acabamundo, o córrego do Leitão, o córrego da Serra. Eles foram todos já, de alguma maneira, ignorados no traçado, que era geométrico, e os cursos d'água começaram a passar no meio dos lotes. E aí a primeira solução foi canalizar os cursos d'água. Então essa é uma temática que precisa ser muito explorada para a gente voltar a ter uma relação saudável com a água. Eu acho que isso só vai existir se a gente começar a conviver com a água de novo. E como você disse, 85% da população está nas cidades, a gente precisa conviver com a água também nas cidades. A gente precisa dos nossos córregos abertos, correndo limpos, passando no meio da cidade. A gente precisa interromper imediatamente a obra do Boulevard Arrudas. Nós vamos conversar sobre isso daqui a pouco. E retomar o Arrudas como um rio, uma referência paisagística. A escolha do território de Belo Horizonte para ser onde foi a nova capital das Gerais, era devido à abundância das águas, à qualidade das águas do Vale do Arrudas. Né? São muitas nascentes. O Alessandro Borsali, que é uma pessoa legal de você convidar aqui um dia, ele escreveu um livro recentemente sobre os rios invisíveis da metrópole mineira. Ele fala que a gente está com uma caixa d'água sob os nossos pés.
né? E a gente ignorou isso, foi ignorando ao longo de todos os anos, cada vez mais fazendo obras de canalização, fazendo com que a água chegasse mais rapidamente no fundo do vale e tornando o problema das enchentes maior e a gente mais distante de uma cidade agradável, gostosa, que nós prazerosa, queremos. Que nós queremos. Mas lá, o Roberto me faz lembrar uma pergunta que você entende muito, que é a questão da água potável, da Copasa. E a Copasa deu declaração esses dias, a direção da Copasa, que nós, belo-horizontinos, não precisamos ficar preocupados com a questão da quantidade da água, pelo menos nos próximos anos. Põe fé na declaração da direção da Copasa? Não sei, viu, Ronaldo? Então diga para nós. Nós tivemos o ano passado aí, né, uma divulgação aí da falta de água e a Copasa teve que fazer umas obras emergenciais no Vale do Paraupeba, né? Que fez, todo já tá mundo pronto. ficou sabendo, por falta realmente o receio de faltar água, né? O Roberto colocou muito bem, antigamente nós tínhamos as águas que abasteciam Belo Horizonte, estavam dentro de Belo Horizonte. Hoje nós já estamos buscando água a 120, 130 quilômetros de distância. E se continuar dessa maneira, nessa sequência, amanhã nós vamos buscar água mais longe ainda, né? Então é preocupante, né, o problema da água, não só em Belo Horizonte, né, é geral, né? A gente está sabendo de tudo que acontece aí no interior, norte de Minas, mal começou a seca, o final das chuvas, já tem aproximadamente 90 cidades com escassez de água. Inclusive cidades que são fornecidas a água pela Copasa. Justamente. Então, essa questão das nascentes, né? E Belo Horizonte a região de Belo Horizonte foi muito sacrificada com isso, né? Com essa falta de uma política preocupada com a questão ambiental. Né? Eu me lembro, todos nós vemos ali, por exemplo, a Afonso Pena, os prédios todos estão na testada, né, dos lotes, sem nenhuma, quer dizer, só concreto, né? Infelizmente, nessas décadas anteriores não se preocupavam. Vamos acreditar então na palavra da direção da Copasa, mas vamos acreditar, pero não muito. Não, tem que ter economia. Tem que ter economia, tem que ter racionalização do uso da água, né? E um trabalho de educação também para a população, né? Conscientizando que a água é muito importante, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é papel da Copasa também, não só captar, tratar e abastecer os munícipes. Ela tem também a obrigação de fazer um trabalho de educação ambiental para a preservação das nascentes, as áreas de proteção permanente, porque é um negócio dela. E eu acho que é uma obrigação da Copasa. Não fica só naquele negócio de buscar água, Justamente. tratar, entregar e cobrar. Justamente. Nós vamos agora um pequeno intervalo e vamos voltar no segundo bloco. Já vou perguntar de cara ao Roberto Andrés, porque ele falou na expressão Boulevard Arrudas, eu interrompi-o de propósito, ele vai comentar isso com a gente. Esse nome, Boulevard Arrudas, é um nome de marketing, é uma realidade. Voltamos já já.